Oi, gente, tudo bom? Sejam todos bem-vindos. Vamos começar hoje o nosso módulo 3. Vamos falar sobre anotações, tá? Eu percebi que pouquíssimos alunos em toda a minha carreira de professor sabem de verdade anotar. Mas isso não é culpa de vocês, porque nenhum professor parou para efetivamente ensinar vocês a anotar, né? Da forma correta. Então, a gente vai entender alguns conceitos sobre anotação, né, a diferença entre anotação e cópia. E aí na próxima aula, a gente vai aprender alguns exemplos de anotações, tá bom? De métodos de anotações. Nessa aula vamos partir para uma abordagem mais teórica, tá bom? Mas antes disso, vamos fazer uma revisão sobre um dos pontos mais importantes que eu preciso que vocês aprendam e apliquem, que é a pre-class, a pré-aula, né? Então, na aula passada a gente falou desse ponto muito importante, que foi a pré-aula, que é a preparação para a aula que está por vir, né? Então, a gente vai ler a parte do livro que o professor vai apresentar na sua próxima aula. Lembrando que uma forma de você saber qual conteúdo vai ser apresentado na próxima aula é perguntando do professor, né? Professor, o que você vai passar na próxima aula? Vou passar sobre o assunto X. Beleza, você anota e estuda. Outra forma é você seguir o roteiro do livro, por exemplo, né? As páginas. Você vai vendo as páginas seguintes e você vai estudando essas páginas antes de seu professor apresentar elas para você. Pesquise rapidamente sobre o assunto. Você não precisa necessariamente aprofundar muito fundo no assunto que vai ser abordado. Você pode dar uma olhada no assunto, né? Você pode dar uma olhada no assunto no sentido de você ter uma noção do que é aquele assunto, entende? Para você não sentir tanta dificuldade, não ser pego de surpresa na sala quando o professor apresentar um assunto. Nas metodologias ativas, você precisa estudar o material antes do professor apresentar o material. Dessa forma, você chega em sala com mais conhecimento do que os seus colegas. E dessa forma, você consegue interagir mais ativamente com o professor. E consegue reter mais informação, né? Você chega preparado, você consegue interagir, você consegue fazer perguntas inteligentes, pertinentes à aula. E dessa forma, você não se perde. E por consequência, o seu interesse pela aula aumenta. Anote suas perguntas que você teve ao estudar o material e leve-as para a sala de aula. Para se caso o professor não as responda durante a explicação dele, você possa estar fazendo as perguntas ali na hora. Então você vai ter uma noção do que você teve mais dificuldade, mais facilidade fazendo esse estudo em casa. E aí você, ao perceber que você teve uma dificuldade em casa, naquele assunto novo, você anota, né? Você anota e aí você leva para quem? O professor, para utilizar ele da forma correta, que é extrair as informações do professor a respeito das dúvidas que você teve, né? Você vai perguntar, ele vai te responder e ele vai facilitar. Lembra, o professor é um facilitador, é um mediador da aprendizagem, então ele vai facilitar a tua aprendizagem. Beleza? E aí vamos lá, sobre as anotações. Para que serve a anotação? E anotação e cópia é a mesma coisa? O que você acha? Vamos ver agora. Anotações é uma ferramenta usada para proporcionar a compreensão, memorização e obter um estudo futuro mais efetivo com o objetivo final de aprender. Então, o que é a anotação? A anotação é a extração de uma informação de uma forma que você entendeu o que foi lhe passado. Então, você está ouvindo uma explicação e você está tomando nota dessa explicação com suas próprias palavras. Entendeu? Então, o que você deve anotar? Você deve anotar conceitos, explicações do material didático ou do professor. O professor está explicando uma coisa na lousa, na sala de aula, você está anotando o que ele está explicando. Com as palavras do professor, o que você acha? Igualzinho ele está falando? Não. Porque o professor está explicando da forma com que ele entendeu aquele assunto. Pode não ser a forma com que você está entendendo aquele assunto.
Então, se você copiar, se você anotar da forma que o professor está falando, você pode, quando chegar em casa, você não entender. Entendeu? Então, você vai fazer o quê? Você vai anotar com suas próprias palavras o que ele está explicando. Como se você estivesse explicando para um amigo, né? E aí entra um pouco da técnica de Feynman, que é uma técnica que a gente vai entender mais lá para frente. É uma técnica muito legal de estudo. Então, você vai, ainda aqui em anotação, você vai anotar conceitos. O professor está explicando sobre o que é uma célula, quais são os tipos de célula. Você vai anotar tudo bonitinho, de forma organizada, o que ele está explicando. A cópia é para exercícios, onde não é exigido do aluno a memorização nem um pensamento crítico. Ou seja, para você fazer uma anotação, você precisa raciocinar sobre o que você está anotando. Senão vira uma cópia. Então, a anotação necessariamente precisa passar pelo cérebro antes de passar pelo caderno. Tá? A anotação possui o seguinte esquema. Material, né? Você vai ler o material ou vai ouvir o professor. Cérebro. Por último, é o papel. Tá? O que normalmente você faz? Você olha o que está na lousa, o professor está explicando, e copia para o papel, e depois você tenta passar para o cérebro. Está errada essa ordem. Tá? Você vai primeiro ler o que está escrito, entender o que está escrito, né, a mensagem, por último, você vai anotar. Beleza? O que você copia efetivamente? Você copia exercícios, né? E você copia instruções postas na lousa de como realizar alguma atividade. O exercício que o professor está escrevendo na lousa, você vai ter que anotar do jeito que ele está escrevendo. Não tem como dar a sua interpretação do enunciado, não tem como. Então você vai escrever exatamente como está na lousa em caso de um exercício, né? Pessoal, para a próxima aula, trabalho, trazer pesquisa sobre células. Você vai escrever na sua agenda, no seu caderno. Trazer pesquisa sobre células, do jeitinho que ele está falando, né? Agora, se ele está explicando conceitos sobre células, aí você vai anotar e não copiar. Ok? Vantagens da anotação à mão. Nós temos dois tipos de anotação. A anotação à mão, a anotação digitada. Quais são as vantagens da anotação à mão? Melhora as funções motoras, né? Você precisa ir desenhando de uma forma organizada, de uma forma legível. Então você vai treinando sua coordenação motora fina, né? Que é justamente os movimentos de pequenas proporções. O uso da linguagem cursiva ou bastão, né? No caso, você vai fazer a cursiva, é aquela toda, né, que tem um fluxo, toda desenhadinha. A bastão é a de essa aqui que você está vendo, né? Tem pessoas que escrevem bastão. Eu uso a bastão. Tem pessoas que preferem a cursiva. Isso é com você. Utiliza informações visuais desenhadas para ajudar na memorização. Então, se você está numa aula de biologia, estudando sobre células, o professor desenhou uma célula, você vai desenhar uma célula. Isso vai te ajudar a reter informação. Estímulo do raciocínio e organização. Então, você precisa passar o conteúdo primeiro pelo seu cérebro, depois para o papel. Então isso vai estimular o seu raciocínio. E a organização, porque você tem que saber onde começa e onde termina um tópico, né? Um assunto. Então você não pode falar de células vegetais, meter no meio células animais e depois voltar para vegetais, aí depois jogar as células dos neurônios e depois voltar para a célula animal. Isso vai misturar as suas anotações, entendeu? Então, tem que ter uma sequência lógica. Ao anotar à mão, o aluno reorganiza em casa os dados da aula com sua própria lógica, o estudo ativo. Então, na sala, normalmente a gente precisa anotar com pressa, né? Então, quando você pega esse material bagunçado e leva para casa e refaz esse material de forma mais organizada, mais lógica, mais, visualmente atrativa, você primeiramente está fazendo uma revisão. E depois você está reorganizando toda aquela informação que está um pouquinho bagunçada, e dessa forma você consegue entender melhor aquela informação que você escreveu na sala, tá? Vantagem da anotação digitada.
rápido para reorganizar e reordenar suas anotações. Então quando você digita, você consegue mudar os tópicos, né? A ordem que você quiser de forma rápida, sem apagar nada. Só seleciona e arrasta para cima ou para baixo. Fica mais fácil, mais rápido, né? Facilidade para adicionar imagens e de anotar em cima delas. Então você pode pegar normalmente uma célula, foto de uma célula, copia e cola dentro do teu documento. E aí vai ficar a foto da célula para você verificar rapidinho lá, dar um zoom na célula e fica mais visualmente interativo, né? Facilidade de alterar cores, fontes, adicionar links de referência, vídeos e áudios. Você consegue adicionar tudo isso dentro do documento, Word, por exemplo, né? Você vai digitando, aí você quer pegar um vídeo que você achou, fazer uma referência, você pega o link, cola no seu documento. Quer pegar uma foto de uma organela, você pega a foto da organela, dá um zoom, corta ela, bota lá, puxa uma coisinha, digita do lado, você consegue fazer de uma forma muito mais interativa, né? Maior rapidez em criar o material, né? Você digita, pessoas que digitam mais rápido do que escreve, normalmente se digita mais rápido do que se escreve, né? Se errar algo ou quiser adicionar algo às anotações, não precisa usar corretor, né? Você está escrevendo de caneta, você cometeu o erro, tem que passar um corretivo, né? E aqui é um exemplo. Vamos olhar aqui, ó. O assunto é dia de Tiradentes. O que normalmente vocês fazem? Vocês copiam exatamente como o professor está escrevendo. Cara, não faz isso. Não faz isso. Não copia. Para de copiar. Vocês não são máquinas de Xerox. Tá? Vocês não são máquinas de Xerox. Máquina de Xerox, aquela máquina que a gente abre, bota o papel, ela vai... Aí sai. Igualzinho. Aí você compara assim, poxa, tá igual. Aí se você for perguntar para a máquina, tu entendeu que alguma coisa que tu copiou? Mano, não percebi nem que eu copiei alguma coisa. Não lembra de nada. Quando vocês terminam de copiar, vocês não lembram de absolutamente nada que vocês copiaram, né? Isso não é estudar. Isso não é estudar. Isso aqui não são exercícios. Isso aqui são conceitos. Isso aqui são ideias. Isso aqui são teorias. Isso aqui são coisas para você pensar, para enfiar na cabeça. Não é simplesmente você copiar. Entende? Então, como é que você copia? Eu vou começar a explicar agora um método de você poder anotar, tá? Ao invés de copiar. Então, primeiramente, você vai ler por parágrafos, tá? Você vai ler o parágrafo, você vai entender o parágrafo e você vai botar de uma forma resumida o que você entendeu sobre o parágrafo, tá? Então, vamos lá. Primeiramente, o quê? O título. Né? Então, dia de Tiradentes. Show de bola. Vamos ler o primeiro parágrafo. Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Apelido devido ao seu trabalho como dentista. Então, beleza. Então, Joaquim José da Silva Xavier tinha um apelido de Tiradentes porque ele era dentista. Beleza. Foi um brasileiro que lutou e morreu pelo processo de libertação do Brasil de Portugal. Então, por que ele foi importante? Porque ele lutou e morreu pela separação do Brasil de Portugal. Primeiro parágrafo eu já entendi. Então, quando eu consigo explicar sobre uma coisa que eu acabei de ler, isso significa que eu entendi aquela coisa, certo? Então, isso é aquela técnica de Feynman. Eu vou explicar mais detalhadamente mais lá para frente, mas já vou dar uma palhinha. Quando você lê um texto, você precisa explicar esse texto para você mesmo ou para alguma outra pessoa, como se fosse o professor, entendeu? Dessa forma você ativa o seu cérebro crítico, tá? Então você, quando explica de uma forma clara, de uma forma, sabe, que a pessoa consiga entender, isso quer dizer que você entendeu. Então vamos lá, sem ler o texto, eu vou explicar para vocês aqui o primeiro parágrafo. Então, José da Silva Xavier, ele tinha um apelido de Tiradentes porque ele trabalhava como dentista. E ele lutou e morreu pelo Brasil, então, ou seja, ele era brasileiro. E ele lutou tentando separar o Brasil de Portugal. Pronto. Pronto. Então, eu consegui explicar com as minhas palavras, não copiei exatamente o que estava escrito. Consegui explicar, então isso significa que eu entendi. Vamos para a escrita. Como é que você escreve? Como é que você anota? Vamos lá. Então,
Esse primeiro parágrafo foi isso aqui, ó. Dia de Tiradentes, né? Título. Então, Joaquim José da Silva Xavier. O que tem esse cara? Ele foi conhecido por Tiradentes. Então, eu usei uma abreviação. Eu peguei Tiradentes e eu coloquei TD. Para eu entender que toda vez que eu me referir a Tiradentes, não precisa escrever Tiradentes. Só TD. Então, o TD foi um papapá, entendeu? Então, eu uso abreviações, eu uso códigos que eu entenda para que não fique tão grande minhas explicações, minhas notações. Então, conhecido por Tiradentes, TD, era dentista. O que ele fez? Lutou pela libertação do BR de PT. O que é BR? Brasil. O que é PT? Portugal. Entende? Eu vou usando abreviações. Isso me força a lembrar das coisas. Então, quanto menos palavras você usar, melhor, porque você vai forçando o seu cérebro a resgatar informações. Aí, o que é PT mesmo? PT? Portugal. Ah, legal, lembrei. Entendeu? Então, lá embaixo, toda vez que eu ver PT, eu vou lembrar Tiradentes. E vamos seguir aqui. Tiradentes e alguns companheiros organizaram um movimento em Minas Gerais. Opa, informação importante. Então, o Tiradentes, com alguns companheiros, organizaram um movimento em Minas Gerais, com o fim de separar o Brasil de Portugal e proclamar a República. Esse movimento viria a se chamar Inconfidência Mineira. Beleza. Então, vamos explicar para mim mesmo o que eu entendi. Então, Tiradentes, ele estava sozinho? Não, ele não estava sozinho, estava com os companheiros dele. Beleza. Então, Tiradentes, mais os companheiros dele, eles, em Minas Gerais, eles criaram um movimento chamado Inconfidência Mineira, que tinha a função de separar o Brasil de Portugal, ou seja, de proclamar a República. Pronto, eu expliquei, cara, com as minhas palavras, do jeito que eu entendi. Tá ótimo, vamos anotar. Tá vendo que eu estou passando da lousa para o meu cérebro e por último para o papel? Essa é a ordem, tá? Então, professora, vai escrevendo, não vai. Não, deixa eu terminar o primeiro parágrafo. Lê, entende, anota. O que eu anotei aqui? Eu anotei que ele, mais os companheiros, onde? Em Minas Gerais, eles organizaram a Inconfidência Mineira. Pronto. Aí eu abreviei IM, Inconfidência Mineira. E aí aqui eu coloquei um outro tópico para explicar o que é a Inconfidência Mineira. O que é a Inconfidência Mineira? Movimento a favor da proclamação da República. Pronto. Acabou. Vamos para o próximo. No entanto, o movimento fracassou, pois muitos dos inconfidentes foram presos. Tiradentes foi condenado à morte. Beleza. Então, deu certo o movimento? Que movimento? A Inconfidência Mineira. Deu certo a Inconfidência Mineira? Não. Por quê? Porque foi todo mundo preso. E Tiradentes morreu. Pronto. Vamos anotar. O movimento fracassou e seus membros foram presos. E Tiradentes morto em 21/4/1972. Essa informação está aqui embaixo. Ó. Foi condenado no dia 21 de abril de 1792. Então, coloquei essa informação aqui. Ó. Morto em 21/04/1792. Pronto. Na cidade de Rio de Janeiro. Muitos anos após sua morte, Tiradentes passou a ser considerado mártir da Inconfidência Mineira. Então, beleza. Então, após sua morte, que ocorreu no Rio de Janeiro, ele foi considerado mártir da Inconfidência Mineira, porque foi só ele que morreu, então ele foi considerado um símbolo. Beleza, vamos anotar isso daí. Então, o movimento fracassou, seus membros foram presos, Tiradentes foi morto em 21/04/1792. Anos depois, Tiradentes virou mártir da Inconfidência Mineira. Fim. Isso aqui é uma atividade. Então, isso aqui você vai copiar. Tá? Assim, isso aqui, gente, é um método chamado anotação por tópicos. Tá? Isso aqui eu vou explicar mais com calma na próxima aula. Mas esse método é muito bom para se fazer anotações. Ao invés de fazer assim, ó, escrito corrido assim, faz dessa forma que fica mais organizado, tá? Isso aqui são as atividades que você não vai anotar, você vai copiar, né? Então, atividades ciências. Desenhe figuras de objetos que produzam som. Aí você vai copiar exatamente assim. Número 1,
Desenhe figuras de objetos que produzam som. Tudo do jeito que está aqui, ó. Número 1, número 2, número 3, número 4. E aí do outro lado, pintando, igualzinho. E é isso. Para a próxima aula, a gente vai estudar esses 3 métodos aqui, né? Método de anotação para a próxima aula. Método por tópicos, método de Cornell e método de mapas mentais. Está faltando um L aqui, inclusive. Cornell. Então, Cornell. Aconselho vocês a pesquisar esses métodos hoje. Então, pesquisa método por tópico, método de Cornell, método de mapas mentais. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo um vídeo que eu achei muito legal de uma moça explicando 4 métodos. 4 métodos. E aí, desses 4 eu tirei esses 3 para a gente trabalhar em cima. Então, dá uma olhadinha nesse vídeo. Assim que você terminar, dá uma olhadinha nesse vídeo que eu botei na descrição para você entender o que é cada um desses métodos aí. Beleza? E é isso, meus amores. Espero vocês na próxima aula. Estudem, deem o melhor de vocês. Espero que esse curso esteja fazendo diferença na vida de vocês. E qualquer dúvida deixa nos comentários. Não esquece de dar um joinha, se inscreva no canal. E é isso, até a próxima aula. Bye bye.